Boa noite a todos e a todas. Eu sempre começo a falar sem o microfone. Para você. Exatamente, porque aprendi isso com a Débora Prates, que também é do nosso instituto e é a presidente da Comissão do Direito da Mulher. Ela é deficiente, tem uma deficiência, que é a deficiência visual. E os deficientes visuais, nessas palestras, nesses eventos, eles ficam muito perdidos, porque eles não sabem para onde que eles vão olhar. Porque eles não sabem de onde vem o som. O som sai aqui por alto-falantes. Então, sempre começo as palestras sem o microfone para tentar colaborar um pouco com essas dificuldades que a gente enfrenta no nosso dia a dia e chamar a atenção também para a questão da deficiência, das pessoas com deficiência. Bom, boa noite a todos e a todas. Boa tarde. Eu estou acostumada a falar à noite aqui no IAB. Pois é. O hábito faz o monge. E queria, em primeiro lugar, agradecer a Fernanda Sauer pela presidência excepcional que ela tem exercido na nossa Comissão de Direitos Digitais, de Direito Digital, a todos os membros da Comissão de Direito Digital que estão aqui presentes e que já falaram ontem, estão falando hoje, também vão falar ainda hoje. É uma honra imensa pertencer a essa comissão. Queria também agradecer a presença do Márcio Barandier, presidente da Comissão de Direito Penal, a qual eu também pertenço, e aos demais membros da comissão, em especial a desembargadora Simone Freiber, que é professora de processo penal na Unirio, e aos demais membros de todas as comissões aqui presentes. Bom, inicialmente, eu queria justificar a escolha que nós fizemos de falar sobre divulgação de nudez na internet, né, a responsabilidade penal dessa divulgação de nudes, como se fala, na internet. São vários os crimes que estão hoje previstos na lei penal e que usam meio digital como forma da prática desses crimes. Nós escolhemos a divulgação da nudez porque tem sido a maior demanda, disparado a maior demanda em todos os escritórios de advocacia criminal, em todos os sites e organizações que tentam proteger, principalmente as mulheres, desse tipo, porque elas são as maiores vítimas, e daqui a pouco nós vamos falar sobre isso também, desse tipo de divulgação que as tornam vítima de uma maneira quase que permanente, ainda que tenhamos o direito do esquecimento, que já foi falado e vai voltar a ser falado aqui, mas elas se tornam quase que vítimas permanentes de uma situação absolutamente cruel e dolorosa para as mulheres, principalmente. Dessa forma, a gente escolheu falar sobre divulgação de nudes exatamente por essa imensa abrangência que tem acontecido com relação à prática deste crime. Bom, inicialmente, eu não estou conseguindo para lá. É esse, né? Tá. Não, esse aqui. Não está indo. Não está indo. Agora foi. Bom, eu fiz esse quadrinho aqui, que é o seguinte, o início da tutela aos crimes praticados via internet ou aos crimes de dados efetivamente. Em 2012 foi promulgada a lei chamada Carolina Dickmann, por causa do episódio que envolveu, e essa lei, ela especificamente previne e reprime a prática da invasão de aparelhos, da invasão de dados para que possa ser feito uso ou para uma extorsão, para divulgação, etc. Mas é uma lei que fala especificamente da invasão de aparelhos. Em 2014, nós temos o Marco Civil da Internet, que é o que temos hoje, que garante, inclusive, o direito ao esquecimento e várias outras situações, e que nos permite, que é um marco na internet,
proteção legal à internet e que nos permitiu evoluir com isso para que pudéssemos classificar outras condutas criminosas e tipificá-las. Em 2018, vem, finalmente, a Lei 13.718, de setembro de 2018, e que tipifica especificamente a divulgação, entre outros crimes, entre outras condutas, a divulgação da nudez na internet por meios eletrônicos. Antes da Lei 13.718, até pouco tempo, nós estávamos usando e ainda temos processos da tutela anterior a esse tipo de divulgação, que ficava situado nos crimes contra a honra previstos nos artigos 140 e seguintes, 139 e seguintes do Código de 1940, Código Penal. E essa violação, essa divulgação, ela era tutelada como crime contra a honra porque ofende a dignidade, a honra subjetiva e objetiva da pessoa. E, por isso, a tutela que existia à época era a tutela de ter a honra violada e com um aumento de pena específico do artigo 141, que seria por meio que facilite a divulgação da ofensa. Eu vou falar aqui de um caso prático, que é notório, por isso eu posso falar dele, ele veio à tona de uma maneira muito divulgada, que foi o nude do Felipe Neto. E, assim, é muito interessante a gente ver como começa uma causa assim, quais são os envolvimentos que existem em torno de uma causa como essa. A primeira coisa, assim, é o lado do advogado. Ele é imediatamente acionado pelo cliente e o cliente normalmente está em pânico. O Felipe, no caso, ele é muito centrado, ele tem uma equipe de advogados e nós imediatamente fizemos um grupo para tratar desse assunto. Quais são as primeiras providências que a gente deve tomar? No caso de um cliente comum ou de uma mulher, é conter o pânico. O Felipe é um artista, é um cara muito preparado, então isso foi muito bem administrado, mas é uma situação que começa como aquela situação de crise e a gente tem que gerir essa crise, porque é um choque terrível para qualquer pessoa, seja homem ou mulher, ver fotos suas íntimas, não autorizadas, sendo divulgadas para todo mundo e de uma maneira incontrolável, inicialmente incontrolável. Isso aconteceu no Twitter e em menos de uma hora já tinha mais de 100 mil e isso foi aumentando progressivamente. Então, a gente tem assim, a cartilha que fala, nós podemos até comunicar extraoficialmente, extrajudicialmente aos provedores que estão divulgando para que eles cessem essa divulgação. Temos, e essa comunicação sempre tem que ser feita. Agora, para a gente conseguir entrar no Twitter, na página que recebe esse tipo de reclamação e conseguir mandar a reclamação para que eles tirem isso do ar, você tem que deixar uma pessoa de informática e um advogado um dia inteiro tentando fazer esse acesso e eles não confirmam o recebimento da sua mensagem. Em regra, não confirmam o recebimento dessa mensagem. Não tem AR, né? Não tem AR. Exatamente. Nem o duplo azulzinho. Nada. Então, a fórmula do manual é uma fórmula que nem sempre funciona. Então, nós temos que agir com o plano B, C e D. O plano B é a via judicial. Mas a via judicial criminal, ela tem que ter um registro de ocorrência. Esse registro de ocorrência em crimes dessa natureza, normalmente é feito na DRCI, que é uma delegacia especializada para a repressão de crimes de informática. Não necessariamente. Essa delegacia tem uma atribuição genérica, porque tem uma equipe especializada para fazer isso. Nas hoje, várias outras delegacias, felizmente, também têm equipes e também aceitam esse tipo de demanda, e o que alivia bastante, porque, na prática,
A demanda é muito grande, a cada dia maior, porque todos os dias surgem vários nudes, várias vítimas de divulgações não autorizadas de nudes, e a delegacia não consegue dar conta, né? A gente sabe que as nossas delegacias não têm o equipamento necessário, não têm o pessoal necessário, não têm a verba necessária para investir em tecnologia, enfim. Então, essa divulgação hoje e essa tentativa de, em outras delegacias, também se instalarem equipes com capacidade técnica para identificar e para receber esse tipo de demanda tem sido muito bem-vinda. No caso do Felipe, a gente fez, então, inicialmente, uma pessoa ficou fazendo essa parte de comunicação ao Twitter. Paralelamente, nós fizemos um requerimento de instauração de inquérito para apurar a violação aos artigos 139 e 140, nos termos do artigo 141 do Código Penal, na delegacia. E fizemos também, depois eu vou explicar um passo a passo que também é muito interessante, e fizemos também, associado aos advogados cíveis, uma medida de urgência para retirar do ar a veiculação. Por que através do cível e não pela via criminal? Porque foi no plantão, de qualquer maneira, pela urgência da situação. A estratégia de usar o cível em casos como esses... Uma obrigação de fazer. Não é isso, não é só a obrigação de fazer. É porque no criminal, obrigatoriamente, o Ministério Público tem que opinar. Né? A gente tem que levar o registro de ocorrência, nem sempre o registro é feito imediatamente. Ainda mais com a demanda que tem as nossas delegacias hoje. Então, demora pelo menos 2 dias, ou um dia mais longo, talvez, para que a gente obtenha uma resposta no âmbito criminal. No cível é mais rápido, o juiz decide. Nós levamos os fatos devidamente fundamentados, enfim, a orientação passo a passo eu vou falar mais tarde, mas tem que printar, tem que pegar o perfil da pessoa que está divulgando, tem que printar tudo, inclusive os endereços, constituir a prova. Né? Isso é muito importante, essa prova constituída imediatamente, porque no caso de mulheres, por exemplo, é muito comum, a mulher recebe uma mensagem de que está tendo uma imagem dela divulgada, e normalmente ela é a primeira a receber a mensagem, até porque isso pode ser objeto de chantagem e de outros crimes também que são conexos a esse fato, ela imediatamente apaga. É uma situação, uma reação quase que natural da mulher. Então, assim, a gente sempre fala, vamos produzir logo a prova, printa tudo, manda para mim, vou printar. Tem que printar imediatamente. Então, no caso do Felipe, o crime é de ação penal privada, ainda era, e tem muitas ações ainda tramitando de ação penal privada, então havia o prazo decadencial de 6 meses para propor a queixa, identificados os autores. Tá? Essa identificação dos autores também não quero perder muito tempo porque a matéria é longa, mas também é uma questão técnica que é muito bem desenvolvido pelos órgãos capacitados dessas delegacias, mas que às vezes a gente encontra muita dificuldade na resposta desses provedores. Um deles, por exemplo, o SexX, é um provedor que manda assim, 300 mil informações e a delegacia tem que parar um mês para analisar todas essas informações, de onde vieram, quem foram, identificar cada um desses usuários e tal. Então, assim, nem sempre a gente consegue imediatamente identificar. Por isso, o prazo para a propositura da queixa seria só após a identificação do autor da divulgação. Aqui, como vocês podem ver, isso é uma ONG que recebe reclamações e denúncias sobre um número de acontecimentos referentes à divulgação na internet. E a exposição de mensagens íntimas, ela é disparadamente a maior. Né? Tem cyberbullying em segundo lugar, fraude, golpes de falsidades, problemas com dados pessoais e discurso de ódio. Discurso de ódio tem bastante também, mas enfim, e é muito grave. Se der tempo eu falo sobre isso também. Mas, assim, disparado, a exposição de imagens de nudez é
o número 1 da internet, de crimes praticados por meio da internet hoje em dia. Bom, em setembro do ano passado, de 2018, foi promulgada a Lei 13.718, que especificamente altera a responsabilização criminal, tira dos crimes contra a honra e especificamente vai tipificar 9 núcleos, que nem todos estão devidamente explicitados. É uma lei de verbos, múltiplos verbos, enfim, é uma legislação muito delicada, e daqui a pouco eu vou falar como ela foi elaborada, porque tudo que tem a ver com internet e tudo que tem a ver com crimes contra a dignidade sexual, todo mundo dá palpite, é pior do que futebol. Não, é verdade. Então, a lei que saiu... Eu vou falar um pouquinho mais daqui a pouco da elaboração da lei. O que eu queria mostrar agora é que existe... essa lei foi incluída no crime de estupro contra vulnerável. O 218 é especificamente estupro contra vulnerável. E, embora a gente tenha, ainda no capítulo de crimes contra a dignidade sexual, no artigo 216, a produção de imagens, etc., como um crime autônomo, né, de imagens não autorizadas, produção de imagens não autorizadas e até montagem dessas imagens, que era onde deveria ter sido inserido para colocar em crimes contra a dignidade sexual esse dispositivo. Isso foi objeto de uma grande discussão, que daqui a pouco eu vou falar um pouco mais dela. Ele ficou exatamente porque eram muitos projetos que pegaram carona com esse projeto inicial do Senado, e acabou ficando num lugar que eu considero impróprio, e vários juristas já estão começando a falar sobre isso. Tá? Então, o importante também aqui é observar esse aumento de pena de 1 a 2 terços, quando o crime é praticado por agente que mantém relação afetiva, mantém ou manteve relação afetiva com a vítima, ou com o fim, ou um ou outro, alternativamente, de vingança ou humilhação. E isso é essa demanda que tem sido assim imensa, né, das mulheres, porque normalmente quem faz esse tipo de foto ou vídeo é o companheiro. E na hora que ele está fazendo, hoje em dia é muito comum, você tem o sextex, você tem o namorado pedindo para a namorada que está com saudades, manda uma foto dos seus seios, ou então você é linda, eu não posso ficar sem te ver toda hora. Enfim, existe a questão da sedução. A mulher tem confiança no namorado, no parceiro, quando ela permite que esse filme ou que essa foto seja guardada no celular dele, mas ela jamais tem a ideia, principalmente adolescentes, mas isso tem sido várias mulheres de todas as idades vitimadas por esse tipo de situação, mas as adolescentes são mais frágeis em relação a isso. Não tem a ideia de que isso possa ser, de que elas possam ser vítimas de uma divulgação e cair na rede fotos absolutamente íntimas e pessoais. Bom, a gente já falou sobre isso, então a tutela mudou, quer dizer, o bem jurídico tutelado hoje não é mais a honra, mas sim a dignidade, a liberdade sexual e a dignidade da pessoa humana no que tange aos aspectos sexuais. Aí a gente tem essa questão, né? O artigo 218 ele foi colocado nesse capítulo sobre vulneráveis. E aí nós vamos conversar uma questão muito interessante. Os menores de 14 anos, o crime de estupro de vulnerável, ele é para menor de 14 anos. O entendimento da lei é proteger os vulneráveis, ou as pessoas que têm alguma deficiência, que não possam compreender o caráter do que está acontecendo, enfim. Só que o ECA já tem uma lei específica, e há muito tempo, artigo 240 do ECA e seguintes, que protegem os menores desse tipo de divulgação, e a pena é mais alta do que a pena prevista nessa lei. Então, isso aqui é uma parte da discussão que houve no Congresso sobre
o que aconteceu? Vários projetos de lei que tratavam do assunto começaram a ser incorporados. O projeto que saiu do Senado, ele simplesmente aumentava a pena do estupro coletivo, estupro praticado por mais de duas pessoas, e a divulgação na mídia dessas situações. Esse era o projeto inicial do Senado. Quando chegou na Câmara, tinham já 300 mil projetos tramitando sobre crimes contra a liberdade sexual e crimes de divulgação, etc. E vários casos acontecendo, desde o caso do ônibus, do rapaz que já colou em cima de uma moça, e isso virou crime de importunação sexual. Então, cada um desses fatos tinha 3, 4, 5 projetos. E a discussão foi muito difícil, porque inserindo esse dispositivo legal no artigo que trata de estupro de vulneráveis, a interpretação sistemática do Código pode indicar, então só os vulneráveis é que estariam protegidos. Então, assim, é uma das diversas leis que a gente faz aqui no IAB, pareceres sobre essas leis, e que vão nos dar bastante trabalho, porque, assim como nós atuamos defendendo o direito dessas vítimas, nós também somos procurados para defender os acusados desses crimes. E é óbvio que a gente vai questionar isso. Então, eu estou colocando justamente isso, que isso pode ser um óbice de aplicabilidade, essa atecnia legislativa pode ser um óbice à própria aplicabilidade da lei, porque a gente ainda não tem, até hoje, uma manifestação dos nossos tribunais, e muito menos dos tribunais superiores, sobre a aplicabilidade dessa lei. Mas, certamente, isso vai ser suscitado. E, enfim, a gente vai acompanhar, evidentemente, e vamos ver como é que os tribunais vão enfrentar essa falta de técnica legislativa numa matéria penal, que é uma matéria que deveria ser tratada com muita delicadeza, com muita especificidade. Sim, isso é muito importante também. Eu estava falando que nos crimes contra a honra, a ação penal é privada. Aqui, a ação penal passa a ser pública. O intuito de proteger a vítima dessas condutas foi evidente, e tornar essa ação pública foi... o argumento para se tornar essas ações públicas foi: a vítima nem sempre tem acesso a um advogado, a uma assistência jurídica, então o Estado é que tem que cuidar disso. O problema é que nem sempre a vítima quer levar isso adiante, e a ação penal pública incondicionada, ela independe da vontade da vítima, não tem que ter representação da vítima. Então, é muito complicado, porque o Ministério Público é que vai decidir, o Estado é que vai ser dono da tua privacidade. Às vezes a vítima fala... Quantas vezes eu já atendi pessoas que falaram: deixa isso quieto, vai passar. Vai me dar tanto trabalho que eu acho que a divulgação dessa tragédia que aconteceu na minha vida vai ser pior se eu levar isso adiante, se eu fizer um processo, a divulgação do processo, etc. E agora o Estado não deixa mais a vítima ter essa opção. Ele obriga a vítima desse tipo de situação a promover a ação penal. Aí eu estou falando exatamente sobre a questão da possibilidade de suspensão condicional do processo. No caput do artigo 218-C, a pena inicial seria de 2 a 5 anos, isso foi muito discutido, e para permitir a suspensão do processo, diminuíram a pena de 1 ano, então passou a ser de 1 a 5 anos. Isso tem uma repercussão grande no processo penal, os criminalistas que estão aqui sabem muito bem disso. Primeiro, que sai da esfera do juizado especial criminal, vai para a justiça comum, e ela permite a suspensão do processo, desde que atendidas as condições da Lei 9.099. Mas o parágrafo 1º, que é exatamente o que fala em revenge porn, que a gente vai falar depois com mais calma sobre isso, que é exatamente a vingança que tem acontecido muito. Terminou um namoro comigo, eu quero terminar a relação, eu vou te chantagear.
é a chantagem pornográfica, é a vingança pornográfica. Eu vou publicar as fotos suas que eu tenho, se você terminar comigo. Tá com o fulaninho, descobri que você me traiu, eu vou mostrar para todo mundo que você é uma piranha. Vou divulgar isso. Então, esse tipo de conduta gera um aumento de pena de 1 a 2 terços e, por isso, ela não pode ser mais objeto de suspensão. Aqui eu estou falando da questão do ECA, né, que entende-se que não foi revogada, porque o ECA trata principalmente de proteger a criança de pedofilia, então a divulgação de imagens de crianças, ela está mais afeta à questão da pedofilia do que propriamente, do que simplesmente as cenas de nudez, né? Então, entende-se que o ECA não foi revogado por isso, né, e a pena é bem maior, é de 4 a 8 anos de reclusão e multa. E foi também encampado, evidentemente, não só o Instituto do 218-C, mas também as demais alterações legislativas nos crimes contra a liberdade sexual foram encampadas em razão do artigo 7º da Lei Maria da Penha, para que também sejam objeto da tutela do juizado de violência doméstica. E isso significa, quer dizer, já não podia haver a renúncia por sediação penal pública, mas significa que será julgado como violência contra a mulher. E aí, assim, nesse ponto, eu tenho vários outros exemplos que estão no nosso escritório e que são muito dolorosos, e esses eu não posso falar o nome, evidentemente, dos clientes, de mulheres que têm sido realmente objeto de vingança pornográfica. A famosa revenge porn, que, enfim, essa lei também surgiu depois do suicídio de 2 moças que estavam sendo chantageadas. Enfim, teve toda uma tragédia que justificou a elaboração da lei, dessa lei com mais rigor. Só que o que eu tenho visto dessas mulheres que são vítimas é exatamente uma dificuldade muito grande em enfrentar o processo, né, em enfrentar a situação e não entrar em pânico, porque as mulheres se sentem extremamente culpadas por terem permitido a foto, por ter mandado a foto, por ter permitido o vídeo no momento em que estavam envolvidas emocionalmente com aquele cara. É muito delicado isso para a mulher, porque ao invés dela se sentir efetivamente, a gente tem que convencer no escritório de advocacia, você é vítima. Todo mundo faz isso, as pessoas fazem isso, faz parte da modernidade. Um dos palestrantes aqui falou, o sextext é uma coisa que todo mundo faz, todo mundo manda uma foto mais íntima. Tem sites ensinando como fazer essas fotos mais íntimas. Virou moda. Existe tutorial de fazer essas fotos para mandar para os namorados. É um negócio assim absurdo, porque se nós mais velhos, eventualmente apaixonada, fazemos coisas que a gente se arrepende, imagina essa garotada que está aí, que vive postando foto de tudo quanto é coisa, vive namorando pela internet. É muito complicado e muito delicado. Então, essa tutela maior é importante, que a Lei Maria da Penha tenha encampado também essa violação ao direito da mulher, essa violação à dignidade da mulher. É muito importante que isso aconteça. E, olha, os primeiros palestrantes foram civilistas e tal, estavam falando da questão de proteção de dados, etc. Eu vou falar assim para os advogados criminais. Esse é um campo que não para de crescer na advocacia criminal. Toda hora nós somos procuradas por mulheres, principalmente mulheres, mas tem homens também. E eu já tive um cliente homem que foi muito engraçado, porque no final da história ele falou assim, quer saber de uma coisa? Não estou nem aí. É mais fácil realmente para o homem. Existe o constrangimento, tem situações que são... Ele vai achar que está fazendo propaganda, divulga aí. Exatamente. E assim, e tem uma outra coisa, assim, eu duvido que nessa plateia, pelo menos 10 pessoas dessa plateia nunca tenham recebido uma foto ou de um ator, ou de uma atriz famosa, ou de um jogador, ou de alguém famoso e tal, em nude, e tenha passado por uma melhor amiga. Olha só que gatinho que ele é, olha só que
que tesão que aquela atriz é, como ela é gostosa. Todo mundo já praticou esse crime. Todo mundo aqui estaria inserido no artigo 218-C do Código Penal. Tá? Sabe, não vamos dizer que somos tão santos assim. Então, o que é muito importante nesse tipo de legislação não é fazer a lei penal, fazer uma lei mais rigorosa, é divulgar a proibição. Tem várias campanhas fazendo essa divulgação e é muito importante que todos saibam disso. Que todos saibam que isso é crime e é um crime punido com reclusão, as penas são altas. Se for oriunda de relações pessoais e íntimas, essa pena é agravada e não permite sequer a suspensão do processo. Né? E se for objeto de tutela da Lei Maria da Penha, de relações que normalmente são, né, de afeto, de relações que demonstre estar inseridas no contexto da Lei Maria da Penha, elas serão regulamentadas e julgadas de acordo com o trâmite da violência doméstica, que é bem mais rigoroso. Inclusive, as juízas também são bem mais rigorosas, nós sabemos disso, né, criminalistas. Aqui está os nudes, enfim, essa... E aí, o nudes caiu na rede, e agora? O que a gente vai fazer? O que o advogado pode fazer para ajudar o trabalho da investigação policial? O que ele tem que ter pronto? Como é que funciona essa colheita de provas para que a prova não se perca? O mais importante é printar tudo que tiver, e printar não somente a foto, mas principalmente o endereço, tá? A URL de quem está divulgando essa foto. Tem um endereço, que é o endereço da página, que é aquele httl, etc. E tem o perfil do usuário, que também é muito importante. O pessoal da técnica fala, não, você pode printar um ou outro. Você chega na delegacia e o delegado te fala, você não printou os dois? Vai ser difícil correr atrás do perfil agora, só tem aqui o endereço. Né? Então, é muito importante printar tudo, o perfil e do usuário e o endereço da página. Tá? O endereço é aquele HTTL e o perfil, dependendo da plataforma, é o arroba. No Twitter e no Instagram é arroba e o nome, e no Facebook é aquele www.facebook.com, aí / perfil. Né? Isso é muito importante também de ser impresso. O que fazer, não apagar as provas, fazer o boletim de ocorrência, denunciar, mas isso é uma fórmula meio que pronta, né? Na verdade, fazer o boletim de ocorrência, não basta fazer o boletim de ocorrência, não basta fazer a comunicação extrajudicial ao provedor, isso demora, assim, depois de 15 dias, a gente recebe uma carta do jurídico, do provedor, dizendo, recebemos a sua carta aí, estamos providenciando, você vem sempre no gerúndio, né? Estamos providenciando a retirada, tal. Até lá já morreu Neves, né? O negócio já está espalhado para o mundo inteiro, enfim. Isso quando o provedor, e aí é uma outra questão mais complexa um pouco, que a gente vê muito em crimes de ódio, quando o provedor não está instalado, e aí são profissionais que fazem isso, na Malásia, em Hong Kong, na Rússia, que são provedores que não estão sujeitos à lei de proteção de crimes de internet, né, nem à lei de proteção de dados, e eles fazem o que querem, informam o que querem, quando querem se informarem. Né? Então, assim, tem todo um caminho das pedras aí que é preciso ter muita atenção para que essa prova não se perca. Várias vezes, assim, antes até da iniciativa penal, a pessoa tirou do ar, o primeiro divulgador tirou do ar, mas a divulgação já estava na rede e a dificuldade de identificar o primeiro, que seria o mais importante, foi imensa. Já expliquei como é que é possível fazer a retirada, uma decisão judicial, não pode ser um delegado, tem que ser um ofício judicial, embora se permite que a gente faça uma notificação extrajudicial, só que ela não é eficiente, ela não tem sido eficiente. Né? Pode ser que esse sistema agora, com a lei de proteção de dados, melhore. Revenge porn, o que eu falei para vocês, é a vingança pornográfica, e além do revenge porn, isso daqui é interessante, isso daqui é antes da lei, né? Não mande nudes. Isso é a pior coisa que você pode falar
para uma vítima de nude. Isso assim, o que o advogado não pode fazer? Falar, minha filha, mas por que você mandou esse nude para ele? Por que você deixou ele te filmar? Advogado não é padre, advogado não é mãe, não é pai. O advogado tem que defender o cliente de uma situação que já existe. O cliente já chega desesperado, em pânico, arrasado. Exatamente. Então, advogados, não usem esse tipo de argumento nunca com seus clientes, porque se ela ou ele postou, mandou para o namorado, mandou para a namorada uma foto que hoje está sendo motivo de sofrimento, não pergunte por que ela fez isso. Ela fez e pronto, você tem que resolver o problema. Nós, advogados, temos que tentar administrar isso da melhor forma possível. Então, assim, a primeira coisa que normalmente nós, advogados, vamos lidar nesse tipo de situação é a mulher extremamente constrangida, extremamente preocupada e culpada por ter permitido que essa situação viesse à tona e tratasse da vida dela da maneira como tratou. Incomodasse a vida dela e, enfim, quase que eternamente, algumas enfrentam melhor, outras piores, mas a gente sabe de casos de suicídio, tratamentos que são... Já está acabando o meu tempo. Tá. Que são, enfim, especializados. Hoje em dia, tem não só advogados especializados nesse setor, mas psicólogos, terapeutas, psiquiatras, assistentes sociais. Existe toda uma equipe, porque é um assunto gravíssimo. Tem acontecido demais, está aumentando cada dia mais progressivamente. É uma matéria que a gente vai ter que lidar muito com isso e com uma legislação muito mal feita, muito mal redigida. Uma falta de técnica legislativa absurda. Nós, criminalistas, precisamos fazer um parecer sobre esse assunto, porque é um assunto grave, é um assunto que está muito em voga, é um assunto que está uma demanda enorme e com uma lei completamente atécnica. Aqui, assim, como se proteger? Sexting. O sexting é aquela mensagem de texto com os nudes, né? Então, o seu celular salva automaticamente. Esse o que fazer é meio que assim, é a divulgação do que as pessoas têm, os cuidados que têm que ser tomados. Todas essas divulgações são muito importantes, né? Tem assim um programa da Prefeitura de Curitiba chamado Mulheres Impublicáveis, dizendo que isso não pode ser feito, que é crime, ensinando as pessoas como limitar o uso da internet para não ter um prejuízo, ao invés de se beneficiar da tecnologia, ser uma vítima, e uma vítima de uma forma muito grave da tecnologia. Então, essas campanhas têm que funcionar, elas têm que ser divulgadas, as pessoas não têm noção, os adultos não têm noção, as mulheres apaixonadas, eu acho que são tão vulneráveis quanto as crianças nessas questões, então elas cedem normalmente a apelos quando moram longe, então, em qualquer situação, não tem situação específica, as mulheres realmente são costumeiramente vítima desse tipo de procedimento, desse tipo de crime. Então, você tem várias situações de aplicativos, não adianta, Snapchat, por exemplo, não vai pagar em 24 horas, mas o cara salva antes que apague, não adianta nada, printa. Então, assim, olha, essa daqui é interessante, assistência técnica, enviar seu computador de assistência técnica, tem que apagar todas as fotos, telefone assistência técnica, tem que apagar todas as fotos, né? Guardar fotos que só você pode ver nas redes sociais, não faça isso. Nós acabamos de ver todos os problemas de falhas nas redes sociais, de falhas na internet, né? Isso tudo está sendo regulamentado agora, mas ainda tem muitas falhas, fora as pessoas que dolosamente vão abrir, como fizeram no caso, parece, da Carolina Dickmann, e obtiveram as fotos que obtiveram do computador dela. Segurança das redes sociais. A gente está fazendo uma palestra para um grupo de privilegiados financeiramente, mas os computadores hoje, os telefones celulares, 80% da população tem telefones celulares. Então, não adianta a gente falar, você está verificando a segurança nas todas as etapas do seu e-mail, das suas redes sociais? É vazio falar uma coisa dessas. Então, assim, todo cuidado com a internet é pouco, em termos de conscientização. Mas, em termos de
que é quando a gente vai atuar, de quando nós somos procurados, não adianta a gente ter esse tipo de comportamento. Você não fez isso, você deixou assim, você deixou no Face, você partilhou fotos íntimas com o grupo. Enfim, as pessoas fazem isso. Esse é um hábito que hoje em dia está sendo objeto de muitas campanhas, exatamente para que não cause um número tão exorbitante de vítimas e vítimas que sofrem e passam por um constrangimento muito duro, muito grave e praticamente eterno, até que o direito ao esquecimento seja efetivo e possa apagar imagens que foram salvas indevidamente, etc., etc. Isso é uma tecnologia que a gente ainda não tem, então é quase que uma pena eterna. Aqui um filme, mas não vou passar agora. Não. Enfim, o fato é o seguinte, existem vários outros crimes, as delegacias hoje que têm equipes especializadas, tem muitos crimes, inclusive de estupro virtual. Tem crimes... uma coisa interessante também, ainda nesse aspecto, só para terminar, que eu já passei meu tempo, a Fernanda já está me olhando. Só para terminar, é o seguinte... às vezes, você tem o phishing, que você pega a informação da pessoa, ou você tem a foto da pessoa e usa essa foto para obter uma vantagem financeira. E aí o crime é outro, vai ser o crime de extorsão, tem vários outros crimes. Então, a lei tem essa ressalva, quando não se tratar de um crime mais grave. Então, tem essa ressalva, porque a pena da extorsão é muito maior do que a pena da simples divulgação, seja por vingança, seja por qualquer outro motivo, por relações afetivas, etc. Então, se for um crime contra o patrimônio, embora tenha teses do Ministério Público dizendo que há concurso material, eu não iria tão longe, eu acho que o objetivo a finalidade é o patrimônio, então vão responder não por divulgação de imagem, mas sim por extorsão. Tá? Então, assim, eu sei que eu passei aqui um pouquinho do meu tempo, mas eu me coloco super à disposição para esclarecer quaisquer outros crimes digitais que a gente tem hoje, que estão tanto na lei, previsto na Lei 13.718, eu vou responder a todos os e-mails, a todas as questões que forem mandadas, porque eu acho que é uma matéria que nós, advogados, temos que estar muito, muito bem preparados para esse tipo de demanda. Muito obrigada a todos pela atenção.